Graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor para começar este culto, amém? Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada pela Tua presença em nosso meio. Nós estamos aqui, Deus, porque nós Te amamos. Nós amamos a Tua presença, Pai. Tu és o nosso Deus querido, o nosso Pai poderoso, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos guia, Deus, para um caminho correto. Nós já cremos, Deus, algo grandioso, Deus, manifestando em nosso meio. Algo extraordinário acontecendo em nosso meio, porque há muitos justos aqui, Senhor. E quando 2 ou mais estiverem presentes, Jesus está no nosso meio. E nós já cremos, Deus, no Teu poder fluindo, na Tua unção fluindo em nosso meio, Pai. Que através do Seu poder, Senhor, milagres irão acontecer, curas irão acontecer, Pai. O dom do Espírito manifestando em nosso meio, Deus. Obrigada, Pai. Nós já anulamos tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, este culto. Tudo aquilo que vem para distrair, Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente, Pai. Caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos olhar somente em Ti. Que nós possamos buscar, Deus, somente a Tua presença, Pai. Somente focar, Deus, em Ti, porque a Tua palavra é verdade. A Tua palavra nos transforma. A Tua palavra muda as nossas histórias, Senhor. E nós já temos, Deus, muitas histórias para contar, Pai. Muitos testemunhos, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração, Pai, e entregar a Ti, Deus, um perfeito louvor, perfeita adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria. Tenta tomar共に賛美しよう、声合わせて賛美しよう。力ある主は永遠の神。天と共に賛美しよう、声合わせて賛美しよう。力ある主は永遠の神。満たせ満たせこの世界に永遠に輝く主の救い。満たせこの世界に永遠に輝く主の救い。天の喜びが泉のように私のうちにあふれ流れる。私は歌う永遠の賛美。この喜び誰にも止められない。天と共に賛美しよう、声合わせて賛美しよう。力ある主は永遠の神。天と共に賛美しよう、声合わせて賛美しよう。力ある主は永遠の神。満たせ満たせこの世界に永遠に輝く主の救い。満たせこの世界に永遠に輝く主
の救い、天の喜びが泉のように私のうちにあふれ流れる。私は歌う永遠の賛美、この喜び誰にも止められない。ハレルヤ。Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção.
existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Responde, Senhor, todas as orações. Tu és aquele, Senhor, Tu és aquele que está do nosso lado. Tu és aquele, o nosso Senhor, nosso Salvador. Eu não temo o mal, porque eu sei que estás comigo. Tu és o Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Espírito Santo de Deus. Nós queremos trazer para Ti, Senhor, todo o nosso coração, Pai. Nos rasgar diante de Ti, Senhor, como um incenso que suba diante de Ti, Jesus. Anseio por Ti. Do Deus vivo, igreja do Deus vivo, igreja do Deus vivo que não se cala diante das adversidades, mas que louva esse Deus, que adora esse Deus. Eu creio, poderoso Deus. Abre a sua boca e louve ao Senhor. Adore Ele em espírito e em verdade. Adore Ele. Quanto mais você adora, mais o Senhor está agindo, mais o Senhor está aqui. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso. Poderoso Deus, que não mente, que não falha, que não falha. Ele não falha, Ele não falha. Ele não falha. Poderoso Deus,
minha alma anseia por ti. Sim, Senhor, santo, 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 santo. Os anjos te adoram e nós também te adoramos, Espírito Santo. Queremos entronizar o teu santo nome, Deus. Entronizamos a ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor não muda, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, Pai. Por isso eu tenho a segurança. Por isso eu tenho tudo o que eu preciso. Por isso nós temos tudo o que nós precisamos no Senhor, amém? Tudo o que nós precisamos, nós temos acesso. Livre acesso ao Pai, amém? Livre acesso ao Senhor. Livre acesso a Ele, amém? Glórias te damos, Senhor. Pela tua infinita bondade, Deus, que nos acompanha todos os dias. Obrigada, Pai, porque todos os dias temos motivos para engrandecer o teu nome, amém? Todos os dias nós temos motivos para agradecer ao Senhor, não é verdade? Todos os dias, quando nós acordamos, só de nós respirarmos, podemos agradecer a Ele, amém? Todos os dias, pela nossa família, pela nossa vida, por tudo que Ele nos dá, mesmo sem nós não merecemos, Ele nos dá, amém? Por livre e espontânea bondade, Ele nos cerca com o teu amor, Ele nos cerca. Você entende lá em Salmo 139, quando diz que Ele nos cerca por trás e por diante de nós, Ele nos cerca e nos fez com infinita bondade do Senhor, amém? Nada, 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 nada que venha dizer, nada pode rotular a tua vida, amém? Porque você está no Senhor, você está nele, você está no Senhor. Obrigado, Deus, por esse lugar maravilhoso, Senhor. Mesmo diante das dificuldades, nós temos o livre acesso ao Pai, nós temos esse lugar maravilhoso do Senhor, amém? Mesmo diante de todas as coisas que estejam sucedendo neste mundo, mesmo diante das guerras, mesmo diante de tudo isso, mas nós temos o livre acesso ao Pai, amém? Glórias a Deus. Te louvamos, Senhor, obrigado por essa noite, obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor, aqui unidos numa só fé, num só clamor ao Senhor, por amar o Senhor, por amar a Tua palavra, Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Alivia os corações, Pai, dos que estão cansados, Senhor. Alivia os corações, tira toda a preocupação, tira todo o medo do amanhã, tira todo o medo, Senhor. Mas é o Senhor que sustenta as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nos dá um novo parecer, Senhor, nos dá uma nova expectativa, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estou animada, e vocês? Amém? Animados? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Antes mesmo de ligar a luz, eu gostaria que vocês lessem esse QR Code. Muitos não sabem, mas todos os cultos eles estão sendo gravados e estão sendo postados nesse canal. Se você tem algum conhecido que você quer que receba a palavra ou conheça a palavra, você tem algum dia que você não pode vir, você pode receber da palavra através dos vídeos aqui no nosso canal. Pode ligar a luz? Pois. O QR Code. E também tem Instagram, @verboshoa. Gostaria de passar os avisos. Todas as quintas, às 8 horas, nós temos culto de oração. Venham, porque o cristão tem que orar, certo? Semana que vem, próximo domingo, nós temos culto de adoração. E os avisos do mês, no dia 21, no sábado, nós teremos evangelismo às 2 horas da tarde e Miracle Night às 7 horas da noite.
E no dia 22, após o culto de adoração, nós teremos uma comunhão. Vocês possam vir para possamos ter uma comunhão juntos e comer também juntos. E é só, né? É só. Estarei passando para o aniversariante. Tem algum aniversariante da semana? De casamento? Novo convertido? Ninguém? Ok. Visitantes. Temos 4? 4. Poderiam levantar e falar seus nomes, por favor? Prazer, Milton. O que a igreja diz para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja ama a sua vida. Ok. Então estarei passando a palavra para o pregador de hoje, Pastor Nelson. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz pela visita do Milton. Já conheci ele há muito tempo. Nós somos muito antigos aqui em Manache, né, Milton? E a todos que possam estar aqui recebendo da parte de Deus e que Deus fale nos seus corações, nas suas necessidades. E quero que vocês estejam, que se encontrem, estejam em paz, em nome de Jesus. Amém? Antes de dar o início, eu quero estar orando pela vida de cada um, para esse culto. Pai querido, nós queremos aqui render diante da Tua presença, sabendo que onde, Senhor, onde tem seus filhos amados, juntos, Pai, o Senhor já faz presente no nosso meio, e onde há a presença do Senhor, certamente há milagres, há curas e tudo aquilo que as vidas procuram, Senhor, certamente as vidas encontrarão em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Deus, um culto de bênção, que o Senhor esteja falando nos corações de vidas e que seja a palavra entrando através dos seus ouvidos e criando, fortalecendo a fé nos corações de cada um, em nome de Jesus, Pai. Creio, Deus, que a Tua palavra, aquele que vem nas nossas necessidades, vem também fazer a transformação das nossas vidas e que nós possamos estar firmes diante de Ti, Senhor. Sabemos que Deus, que em breve o Senhor estará entre nós e nós agradecemos, Pai, por esta noite, por visitantes aqui, Senhor, que sejam todos bem-vindos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós rendemos graças, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Hoje é dia das mulheres, né? Então, meus parabéns para as mulheres. Você sabe que nós seríamos sem as mulheres, né? Hoje nós não estaremos aqui. Graças a Deus pelas mulheres. Depois nós vamos estar aqui honrando, né, a vida de cada um, de cada das mulheres aqui presentes. E eu quero entrar aqui na palavra. Esse dia, eu até conversei com o pessoal, eu lembrei de um testemunho que eu fui na praia, uma certa ocasião, e nós estávamos dentro do mar. Aí veio boiando um pacotinho, eu falei assim, nossa, o pessoal está jogando lixo até aqui no mar. Eu falei assim, deixa eu limpar, né? Porque plástico aqui dentro, né? Que horrível. Aí quando eu peguei esse plástico e um saquinho de plástico, aí vi que não era lixo, era uma bolota de dinheiro e cartão de crédito.
Eu falei, nossa, que engraçado, pessoal, guardar, né, cartão de crédito. Deve ser porque acho que trouxe no bolso ou na sua roupa de banho. Aí deve ter perdido. Aí falei assim, vou pegar e vou levar lá para o salva-vida. Aí cheguei e falei assim, ó, você poderia chamar fulano de tal, porque aqui tinha cartão de crédito, assim. Fulano de tal. O pessoal falou, não, deixa que eu entrego. Eu falei, não, chama eles. Chama eles. Aí chamou, depois daqui uns 10, 15 minutos, aí vem um casal. Acho que é um casal recém-casado. Aí eu entreguei, falei assim, daqui é seu. Eu encontrei no mar boiando. Falei, é meu sim. Aí ele somente disse, arigatô. Aí foi embora. Eu achei até muito engraçado, falei arigatô. Falei, é interessante, arigatô. Mas tudo bem, é importante que eu fiz a minha parte. E o que sucedeu, depois de uma semana, eu tinha vendido um carro, né? Naquela época também vendia carro. Aí tinha pego um dinheiro muito alto, né? Aí só que eu fui para mim que eu sento, ele estava na bolsa. Aí a senhora veio e entregou o material, que são apostila. Aí peguei a bolsa com a caixa. Aí quando eu cheguei no carro, deixei a bolsa, abri o carro e deixei a caixa e deixei a bolsa, com todo aquele dinheiro. Aí estava indo embora, daqui 10 minutos, aí bem que eu sento, eu ligo. Falei, Cadita, você não esqueceu alguma coisa, não? Eu falei assim, ué, esquecer. Nem tinha percebido. Aí quando eu falei, cadê minha bolsa? Aí eu falei assim, é bolsa. É, você esqueceu a bolsa. Eu falei, tá rico, hein? Aí voltei correndo lá. Aí eles me devolveram. Aí falou assim, quem que achou? Porque você sabe que no Japão, quando você acha alguma coisa, você dá 10% para a pessoa que achou. Sim. Só que o pessoal do Banco Centro falou assim, não, a pessoa que achou e falou que não precisava nada, né, somente quis devolver. E falei, nossa, falei, arigatô. Arigatô. Sabe que isso é muito interessante, porque você sabe que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós não precisamos ficar provando nada para ninguém. Nós somos aquilo que já somos em Cristo. Já temos uma natureza de Cristo. E a natureza de Cristo é justamente cada vez sentir mais, sentir melhor, fazer o bem. Você sabe que nós estamos aqui neste mundo por amor de Deus. Você sabe que Deus amou a cada uma das nossas vidas de tal forma que mandou Jesus Cristo para que todos nós sejamos salvos. E a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, então nós tornamos uma nova criatura. Só que essa nova criatura foi no Espírito, sim? Ainda tem a carne e tem a alma para ser transformada. Você vai ver, né, ainda pessoal que já são cristãos fazendo coisas erradas. Mas nós vamos continuar amando, porque não é uma transformação de imediato. Elas são transformação através do que nós vamos recebendo a palavra de Deus. Nós só mudamos através da palavra. Amém? Muitas das pessoas, então, simplesmente porque já recebeu, está na igreja, está vendo, é cristão, faz coisa errada, é cristão. Não, tenha paciência, né? Nós estamos aqui porque nós precisamos. Todos nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos mudar. Talvez vocês fiquem comigo durante algum tempo, vocês vão encontrar algum defeito meu. Mas tenha paciência. Estou em transformação. Estou em construção. Sim, tornando cada vez melhor. Mas não é porque nós precisamos mostrar, fazer por força, para para agradar a Deus. Sim, nós já fomos agradados por Ele. Se nós já somos salvos, somos novas criaturas, por essa razão, por essa natureza, nós começamos a fazer coisas diferentes. Coisas que nós talvez não faríamos outra hora. E começamos a fazer, porque tornamos uma nova criatura. No livro de Efésios 2, 8, 10, vocês podem abrir. No livro de 2 Efésios, nós vamos estar colocando aqui. A palavra diz assim:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras. Amém? Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Não porque nós fazemos alguma coisa que somos salvos. Amém? Nós começamos a fazer algo porque já somos salvos. Isso é diferente. Não porque nós precisamos conquistar a salvação. Não, a salvação foi pela graça. Aleluia. Então isso é mediante fé. Se vocês crêem, amém. Tem pessoas que ainda não crêem. Mas todos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sim? Que chegue na plenitude no conhecimento da palavra de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, porque todos nós somos feitura de Deus. Deus quer que todo o Japão, todas as vidas aqui do Japão sejam salvos. Deus quer que todo o pessoal do Irã, que está em guerra agora neste momento, sejam salvos. Mas isso precisa de fé. E a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem como ter a fé na palavra de Deus se a pessoa não ouvirem. É por isso que nós somos canal de bênção, somos instrumentos para falar o evangelho de Cristo, para que as pessoas ouçam e possam criar fé. E a partir do momento que criem fé em suas vidas, as pessoas vão aceitar a Cristo. Nós temos uma oportunidade muito grande, né? Minha esposa sempre fala que nós trabalhamos no Mental Center, e lá nós encontramos de vários países, totalmente diferentes. E uns tempos para cá nós estávamos vendo que as vidas que nós temos contato, conexões, são pessoas que ainda não conhecem Jesus, muitos não conhecem Jesus. E nós temos a oportunidade de muitos estarem aqui. Vocês já viram muitos deles virem aqui. Nós já convidamos as pessoas. Só o fato de um dia eles ouvirem Jesus, isso é importante. Porque já vai saber que existe alguém que foi Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador. E que não é porque eu vou falar, talvez vou convencer as pessoas, mas também talvez outros vão falar, outros vão começar também a pregar. E, por fim, todos nós somos participantes para que essa vida sejam salvos. Não importa que vocês estejam falando para alguém e esse alguém não quis receber Jesus. Não tem problema, irmão. Nós fizemos a nossa parte de falar que nós cremos no Senhor e no Salvador, que Jesus Cristo. E todos aqueles que o recebem será salvo. Amém? Isso é a vontade de Deus. E ele continua dizendo aqui, isso não vem de cada um de nós, é dom de Deus, é vontade de Deus. Amém? Deus quer que todos nós sejamos salvos. Porque em alguma circunstância o mundo se perdeu, a humanidade se perdeu. O pecado entrou na vida do homem e todos aqueles que vieram depois, né? Então veio o pecado junto. Mas Jesus, aquele que não teve pecado, morreu por cada uma das nossas vidas e todos hoje, nós, a partir do momento que recebemos Jesus Cristo, nós estamos novamente, né, nos planos de Deus, nos planos de nós sermos salvos. E isso é a coisa mais importante das nossas vidas. Não é ter ouro, ter prata, ter tantas outras coisas, mas a melhor coisa da nossa vida que nós fazemos aqui é sermos salvos. Conhecer a Jesus Cristo. Amém? Porque todos nós um dia estaremos no céu juntamente com o Senhor. E todos nós sabemos que diante da real situação que nós encontramos, irmãos, isso tudo está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Quanto mais o mundo ela se esfria, a iniquidade entra, o amor também se esfria. E se o amor se esfria, irmão, as pessoas tornam-se mais egoístas. As pessoas começam se tornando cada vez mais maligno para o mal. As pessoas já não conseguem mais pensar para as coisas boas. E todos nós entendemos que todos nós temos esforçado para o bem, porque Deus é bom. Sim, a natureza de Deus é bom. E tudo que provém de Deus é coisa boa. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E tudo que provém dele são coisas
boas para cada uma das nossas vidas. E o que Ele quer fazer para cada um de nós, se nós possamos entender que Ele está fazendo para o melhor. Amém? É porque Deus nos ama. Se Deus não amasse, nós não estaríamos aqui. Mas a palavra diz que Ele amou de tal forma que Ele entregou seu único filho. Que amor é esse, irmãos? Que amor. Nós podemos até comparar com o Dia das Mulheres, a mãe de uma mãe. A mãe ama tanto seus filhos que é capaz de fazer muitas das coisas que para talvez salvar ou socorrer seu filho. Às vezes a mãe nem mede esses esforços, mas ela faz de tudo por causa do amor que tem pelo seu filho. Assim é nosso Deus. Deus disse que nos amou de tal forma que então não tem como nós pensarmos o amor de Deus que foi derramado para cada uma das nossas vidas. Ele diz que nos amou e por esse amor, então Ele viu a cada uma das nossas vidas que nós precisávamos de um socorro, nós precisávamos de uma salvação. E hoje, pela graça de Deus, nós somos salvos. Amém? Então as obras, irmãos, são consequência porque nós somos salvos. Não porque nós vamos fazer alguma coisa, se esforçar para fazer alguma coisa para que possamos merecer algo de Deus. Não, irmãos. Deus já nos fez tudo aquilo que precisava fazer para cada uma das nossas vidas. Por sermos salvos, é por isso que nós começamos a mostrar as obras. Por sermos salvos, começamos a mostrar características diferentes, pensamentos diferentes, viver de forma diferente. E isso é ser salvo. Não adianta receber Jesus e permanecer da mesma forma. Sim, há uma necessidade que, a partir do momento que Cristo está em nós, a salvação vem em nossas vidas, irmão, algo tem que acontecer, a transformação tem que vir. Nós não podemos mais pensar da mesma forma. E nós temos que esforçar para que possamos ter mudança, para que as pessoas possam ver em nós uma luz. Sim, eles não podem ver da mesma forma. Se a pessoa permaneceu da mesma forma, é que precisa ainda receber, crer que ele já é uma nova vida, uma nova criatura. Aleluia. Então Jesus explicou isso usando uma figura de uma árvore. No Mateus 7,17 ele diz assim, pode abrir, quem trouxe a Bíblia. Mateus 7,17. Ele diz assim, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não sei se tem aqui agricultor. Talvez alguém algum dia plantou. Eu já plantei muitas vezes e a nossa maior alegria, irmão, quando você planta e começa a dar frutos, sim ou não? Se você plantar alguma coisa e você fica esperando muito tempo e aquilo não produz frutos, você fica meio chateado. Amém? Mas se se o Senhor está comprando as nossas vidas com uma árvore, então Ele está comprando com uma árvore que vai produzir frutos. Amém? E se Ele está falando que se nós formos uma boa árvore, o resultado da nossa vida, a consequência da nossa vida é por natureza, não por esforço, produzir coisas boas. Amém? A árvore não se esforça para produzir coisa boa. É a natureza dele. Ele vai produzir frutos. Assim como a árvore mal, ele sempre vai produzir coisas más. Mas é por isso que há uma necessidade de nós entender que nós somos uma boa árvore. Deus nos fez uma nova criatura. Deus fez uma árvore frutífera. Ele produz, então, ela produz fruto porque aquela é sua natureza, da mesma forma. Amém, irmãos? Falar a natureza da árvore. Falar a natureza da árvore. Produzir coisas boas. Fala assim, eu sou uma nova criatura com a natureza em Cristo. Se nós somos uma nova árvore com a natureza de Cristo, irmãos, se nós permitirmos, nós vamos produzir bons frutos. Amém? Que coisa boa, irmãos. Então, uma das coisas mais que você vai ver de um cristão que
teve a transformação é justamente aquilo que é a essência do Pai, que é o amor. Cristão tem que ter amor. Vocês estão aqui, irmãos? Não estou falando, quem ainda tem pouquinho vai crescer. Porque o amor de Deus cresce, a fé cresce, a bondade cresce, sim. Tudo cresce a partir do momento que nós começamos a praticar. Nada cresce se deixar sem fazer um esforço nenhum. Tudo cresce, né, sim. E uma natureza que você vai encontrar no cristão tem que ser amor. Vocês entendem? O que é amor? Muitas das pessoas entendem como amor como fosse um amor eros. Não é nem um amor eros, não é nem amor filos, mas é um amor de Deus. Amor ágape. Fala, amor ágape. Você sabe o que é amor ágape, irmãos? É como fosse uma mãe, que ela não pensa na vida dela, mas pensa na vida dos seus filhos. Isso é um amor de Deus. Quando nós deixamos as nossas vidas e preocupamos com as outras pessoas, então isso é amor. Você preocupar com outras pessoas, você, né, viver, né, uma dificuldade de outras pessoas, isso se chama amor. Amor não é sentimento. Amor é algo espiritual. Amor é algo que já foi derramado em nossas vidas. Então, todo cristão, ele pode amar. Talvez ainda não conseguiu ainda sair da sua vida. Ele tem um amor. Todos nós temos amor. Todos aqueles que aceitou a Jesus Cristo têm amor, irmãos. Amém? Mas talvez ainda está lá latente, mas precisa começar a praticar. Praticar. E outra coisa, produz misericórdia, irmãos. Amém? Talvez, em outros tempos, quando alguém te fere, você quer ferir muito mais. Sim, mas tem que ter misericórdia. Porque a natureza de um ser humano, se for uma natureza criada por Deus, você entende que ele tem uma natureza boa. Mas simplesmente, talvez por um ambiente, ou por algum espírito que realmente ele deixou, né, de viver em sua vida, ele começa a fazer coisas más. Mas nós temos que entender que a vida humana é boa. A vida humana, ele produz coisas boas. Se ainda não está produzindo coisas boas, porque talvez ainda ela necessita entender que a identidade dele está equivocado. Que ele está fazendo coisas ruins, coisas más, porque ainda talvez não tenha chegado à verdadeira identidade. Mas como nós tornamos uma nova criatura, irmãos, não tem como dizer que eu não tenho amor, eu não tenho fé, eu não tenho a bondade, ter paciência, temperança, tudo isso. Não, irmão. Todos nós temos. Amém? Mas precisa começar a praticar. O que aconteceu? Quando estava falando de encontrar, esse dia eu fui tirar uma cópia. Aí eu nem percebi que tinha dinheiro lá, aqui embaixo. Tinha dinheiro ainda na máquina. Aí eu peguei cópia, colocando na NACO, nada de... Mas por que não quer tirar cópia? Aí a máquina falou assim, tem dinheiro. Aí quando vi, tinha dinheiro. Era Reacuém. A Reacuém estava lá. Aí eu falei assim, esse Reacuém não é meu. Se desse de alguém, talvez precise desse Reacuém. Porque talvez um Reacuém talvez não seja nada para você, mas para alguém que precisa é muito. Amém? Aí peguei esse Reacuém, fui devolver para o pessoal lá do Seven. E o pessoal do Seven, olha, encontrou Reacuém! Alguém perdeu. Falei, Reacuém. Mas uma coisa interessante que aconteceu. Aquela mulher ficou tão feliz assim que alguém devolveu o Reacuém. Né? Eu achei interessante, devolveu o Reacuém. As pessoas podem falar assim, por que você não pegou? Eu falei assim,
Nós estamos sendo vigiados. Fala assim, nós estamos sendo vigiados. Mas é câmera? Não é câmera, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que está vendo a sua vida. Talvez fale assim, ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vê todas as coisas. Meus irmãos, vocês entendem? Vocês podem estar querendo fazer coisa escondida, mas o Espírito Santo é aquele que fala que você pode ir na profundeza, na escuridão, na clareza, em tudo, qualquer outro lugar que você for, o Espírito Santo estará junto com a sua vida. Vocês estão aqui, irmãos? Agora, você não ia devolver Requiem porque você é cristão, não, irmão. Porque hoje nós somos diferentes. E eu tenho certeza que esse Requiem talvez transformou em muito mais do que ia perder. Amém, irmãos? Como foi aquela vez. Achei um bolo de dinheiro, devolvi. E uma semana seguinte, Deus falou, tá vendo? Ele cuida de cada uma das nossas vidas. Ele quer realmente treinar o nosso caráter. Você está aqui, irmãos? Quer treinar o nosso caráter. 2 Coríntios 5,17. Mas antes de 2 Coríntios 5,17, amém? Eu quero ainda continuar naquele reférito que nós estava lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fala, boas obras. Você sabe que toda obra precisa de ferramenta, sim ou não? Para fazer uma coisa boa, precisa de ferramenta boa. Fala, ferramenta boa. Se Deus, Ele salvou as nossas vidas para nós fazermos boas obras, então vocês têm que entender uma coisa. Vocês estão com ferramenta muito boa. Vocês estão com ferramenta excelente. Então vocês podem fazer uma prática de coisas boas. Sim? Não é que vocês vão praticar porque precisa praticar, não. Vocês vão praticar porque vocês já são praticantes de boas obras. Amém? Ok, então vamos lá, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Nova criatura é. Fala assim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fala, tudo fez novo. Mas o que quer dizer com isso? É assim, você estava lá com uma roupa lá de 1947, pendurado lá, né? Aí você recebeu Jesus e falou assim, não, joga fora nessa roupa de 1947, né? Que eu vou te dar uma nova vestimenta, sim? Vou dar uma vestimenta 2026 para você. Então, essas roupas velhas de 1947 já foram, você não tem mais lá. Não está mais lá no seu guarda-roupa. Agora só está 2026. Não estou falando para vocês comprarem, estou falando só explicando para vocês, né, o que aconteceu com a nossa vida. Nós estávamos vestindo uma vestimenta velha, um velho homem. Só que Deus falou assim, não, essas coisas velhas que vocês estavam vestindo, joga fora. Agora vocês vão começar a vestir coisas novas. Vocês vão vestir coisas novas. Você sabe que o ser humano, você começa a ver pessoas que são ousadas e corajosas que, nossa, ele é ousado e corajoso. Faz coisas que talvez eu não consiga fazer. Alguém já pensou isso? Aquela pessoa faz coisas que eu não faço, que eu não talvez não faça, não faria. Mas você sabe que todo mundo pode fazer? Simplesmente nós limitamos a nossa vida e talvez achamos que não pode. Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E para fazer coisa boa, você tenha certeza que todos nós somos capazes de fazer coisas boas. Sim? Talvez eu não consiga ainda, mas vocês conseguem, porque já nos foi dado uma nova vestimenta, já nos foi dado um novo instrumento. Então nós somos capazes de fazer coisas boas. Sim? Então o que nós temos que pedir, irmãos? Deus, Ele concede sabedoria para nossas vidas. Deus já nos deu pensamentos criativos, pensamento de Cristo. O que nós queremos fazer, irmãos, tenha certeza que vocês começarem a fazer para que Deus possa seja glorificado, tenha certeza que vocês vão conseguir fazer. Sim,
mas simplesmente para mim, para eu, certo? Para algo muito egoísta, você tem certeza que Deus nunca vai estar no negócio. Mas quando você tem algo que é para melhoria de alguém, para que as pessoas se sintam bem, para que possa trazer algo mais, né, conforto para as outras pessoas. Quando nós pensamos nas outras pessoas, eu tenho certeza, irmãos, que isso é algo que vai sair das nossas vidas para que outros possam ser beneficiados. Sim, tem tantas coisas que nós podemos fazer que as outras pessoas podem ser beneficiadas. Amém? Por que nós podemos fazer? Porque todos nós podemos, irmãos. Talvez, muitas das vezes, nós não conseguimos fazer algo porque nós mesmos colocamos impossibilidade. Nós mesmos colocamos, talvez, eu não sei, eu não consigo. Quem já ouviu falar assim? Eu não consigo, eu não posso. Talvez precise tentar, precisa começar. Sim? Assim como eu ensino muitas vezes a dirigir, as pessoas falam, eu não consigo fazer isso. Eu falei, não, eu acho que você consegue. Você precisa começar para você entender que você consegue. Mas você determinar algo antes de começar, você está limitando a sua capacidade. Todos nós podemos algo maior. Todos nós temos algo melhor para ser feito, irmão. Talvez todos não somos bons em tudo. Mas alguma coisa melhor podemos fazer com pessoas diferentes. Nem tudo pode fazer igual. Eu não posso consertar carro igual o Alexandre, entende? Ele desmonta lá e consegue montar. Se eu desmontar, vai sobrar um balde de parafuso. Aí vai falar assim, mas se não usou porque não precisava. Já tive um mecânico assim, eu falei, mas esse balde de parafuso, não usou, então não precisa não. Você tá louco, né? Se estava no carro, precisa. Eu não consigo fazer o que ele faz, nem o que o Paulinho faz, o que as pessoas fazem. Né? Talvez vocês trabalhem junto com alguém, você fica falando, ai, que pessoa lerda. Ai, fica... Não, vocês são... Ai. Deixa a pessoa que, né, ora pela vida dele, ajuda a pessoa, porque talvez aquela pessoa está esforçando, precisa daquele trabalho, mas você fica lá, lerdo, para que está trabalhando aqui? Só está atrapalhando. Irmãos, vocês têm que ver o que a pessoa tem na casa. Talvez tenha um filho que precise, tem pessoas que precisem. Sim, nós não estamos lá para brincadeira, para fazer coisas erradas. Todos nós estamos para esforçar. Mas por isso que nós temos que entender algo, que nem todo é perfeito para alguma coisa. Talvez se ela colocasse ela em alguma outra atividade, ela seria melhor que você. Sim, nós temos que ter humildade e reconhecer que tem pessoas melhores que nas nossas vidas em certas áreas. Nem tudo eu sou bom. Mas aquilo que nós fomos feitos melhores, tem que fazer algo melhor, sim ou não? Amém? Então, se deixou essa roupa velha, irmãos, mas tem pessoas que ainda, se Deus falou, não, todas as coisas já foi jogado no lixo. Já foi lá no, como chama lá naquela loja lá? Hard Off. Já foi no Hard Off. Aí você vai lá comprar de novo a mesma roupa lá, pegar a sua roupa de volta. Não estou criticando que possa pegar, vocês podem pegar. Estou falando uma comparação que já era coisa velha sua, que você estava lá. Não, vocês têm que entender que se fez novo. Pensamentos novos. Sim, atitudes novas. Eu sempre comparo isso com um caderno novo. Sempre quando vou lá no Reacuen Shop, pego um caderno, você fica lá, que vontade de escrever coisa aqui, né? Escrever com letra bonita. Ninguém pega um caderno novo escrevendo uma garrancheira, assim ou não? Você vai caprichar, mesmo que você não consegue, vai caprichar na letra, assim ou não? Ou sou eu que faço isso? Vocês pegam aquele caderno e falam, não, vou escrever coisas boas aqui, escrever com uma letra bonitinha, passa até uma coisa colorida. Sim ou não? Então, esse sentimento, irmãos, vocês são coisas novas, então vocês têm que manter a coisa nova. Porque se você começar a escrever garrancho naquele caderno, daqui a pouco você não quer mais o caderno, está largado lá. Mas quando você vai caprichando
mantendo o capricho. Até o fim, você tem a certeza que esse caderno vai estar até o fim. Mas se começou com uma letra bonita, uma caligrafia boa, de repente tá um garrancho que você nem entende nada, que nem se você tentar esforçar, nem o médico não vai entender a sua letra. Então, você nem vai mais querer mais esse caderno. Deus fez algo novo na vida de vocês. Então comece a escrever histórias melhores em suas vidas. Porque vocês podem, porque Deus deu uma caneta boa para vocês escreverem coisas melhores. Amém? Atos 10, 38. Atos 10, 38. Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Amém, irmãos? Jesus fazia bem, porque a natureza de Jesus é fazer bem. Aqui não está dizendo que Jesus fazia o mal, praticava o mal. Jesus simplesmente fazia o que era a natureza dele. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Então, a natureza das nossas vidas, uma nova criatura, é começar a fazer coisas boas. Talvez precisamos de algum esforço das nossas vidas, porque algo tem que ser transformado. Sim, algo tem que ser mudado. Porque o que mudou, quando vocês receberam Jesus, fala assim, foi o Espírito. O Espírito mudou nas suas vidas. É por isso que Deus pode habitar em suas vidas no Espírito. Ele não pode habitar na carne, nem pode habitar na alma. Porque na carne ainda corrompe, faz coisas erradas. Na alma vem talvez pensamentos errados ainda. Mas no Espírito está pronto. No Espírito já é uma nova criatura. É por isso que Deus pôde habitar no Espírito. Amém? Todo mundo são cristão aqui? Todo mundo já recebeu? Vocês já receberam Jesus Cristo? Ou primeira vez que vocês estão vindo aqui? Primeira vez que vocês estão vindo aqui? Hã? Na igreja? Amém, tá vendo? Só um menino lá, tá vendo? Aqui. Jesus Cristo mesmo fala assim, vinde a mim as crianças, que deles são o reino de Deus. A criança até gerar a malícia, até ainda não pecou. Mas a partir do momento que a criança gerou a malícia, então acaba entrando no pecado. Então ela precisa receber Jesus. Sim? Hoje está muito fácil para as crianças, porque tem um acesso muito fácil para as coisas ruins. Tem que tomar muito cuidado para que isso não suceda muito rápido, não se perca muito rápido. Então a natureza de Jesus é fazer o bem. A mesma natureza que Jesus tem é que nós temos, irmãos. Jesus é Jesus. Nós somos nós. Não, irmãos. É a mesma natureza. Vocês entendem? Jesus foi e recebeu o Espírito Santo com poder. O que Jesus fez, ele mesmo disse, vocês podem fazer obras maiores. Sim ou não? Se ele falou que ele pode fazer, nós podemos fazer obras maiores, é porque nós temos a mesma natureza de Cristo. Então Jesus fazia isso bem naturalmente. Vocês conhecem pessoas que talvez as pessoas fazem coisas e falam assim, ele não, né, tudo que você vê ele fazendo, fala, não, ele é assim mesmo. É a natureza dele. Sim ou não? Agora quando você vê alguém, fala a natureza dele. Mas o homem não nasceu com essa natureza de mal, de jeito nenhum, irmãos. Todos eles nasceram com uma natureza boa. Simplesmente, talvez um ambiente com as pessoas que estavam ao seu redor. Isso influenciou, mas ela precisa estar numa influência, ser moldado pela palavra de Deus para que haja transformação. Todo mundo pode ser mudado, irmãos. Sim, todo mundo pode mudar. Nós vemos tantos relatos, testemunhos, irmãos, que o Ministério Verbo da Vida tem escola prisional no Brasil. Eles ensinam a Bíblia dentro da prisão. E esse é um trabalho que a escola bíblica faz. E você sabe que muitos deles
que recebem a palavra. E quando ele sai de lá, saem transformados, saem mudados. Ele estava preso um dia. Mas, mesmo lá dentro, ele já se viu que eles foram livres, lá dentro. Né? Livre do pecado, livre de todas as coisas erradas. E quando eles saíram lá, saíram de um novo homem. Saíram de lá pastores, saíram de lá missionários. Então, irmãos, tenho certeza que todos podem mudar e ser transformados. Assim como eu me transformei, continuo em transformação. Sim, todos nós ainda não chegamos na perfeição. Mas nós vamos chegar nessa varonidade perfeita. E nosso esforço contínuo para que a palavra venha, porque somente podemos ser transformados pela palavra, irmãos. Entende? Pela palavra que nós somos mudados e moldados. Mateus 6:1. Ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Você sabe que muitos tempos na época de Jesus, né, os saduceus, fariseus, eles faziam para mostrar, né, eu oro, eu jejuo, eu faço, amém? Fazia a maior propaganda. Mas Deus não quer isso, irmãos. Ninguém quer ficar aí trocando trombeta, não. Né? Ele mesmo fala assim, se você uma mão direita faz, e a mão esquerda não precisa saber. Sim, você faz porque você é a natureza sua. Então não precisa ficar falando, ó, eu fiz, eu faço. Não, irmãos. Então, você sabe que o nosso Pai, até no Mateus 6, 3 e 4, ele diz assim, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sim? Então não há necessidade de você ficar falando para todo mundo, ó, eu fiz, eu faço. Sim, meus irmãos. Amém. Então vamos lá. Fala assim, boas obras são fruto do Espírito. Você sabe que, vamos lá no livro de Gálatas, vocês podem abrir para mim, Gálatas 5, 22 e 23. Pronto. Fala assim, o fruto do Espírito é... Fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Tem mais? Aqui. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você sabe que toda essa natureza já está na semente. Fala na semente. E os frutos, ela tem que nascer, esse fruto do Espírito em nós. Certo? Então, há uma necessidade, irmãos, de nós sermos uma boa árvore. Se ainda não produz fruto, precisa rever em que ambiente nós estamos plantados, o que estamos recebendo. Talvez estamos no vaso errado, ou estamos no vaso muito pequeno, ou estamos plantados de uma forma errada. Mas se estamos plantados de uma forma correta, certamente ela vai dar seu fruto. Eu tenho um vaso, que minha esposa tem um vaso, e uma vez nós até esquecemos, mas de repente ela estava muito bonito, verde. Falei, nossa, ela está linda. Aí nós trouxemos para dentro, porque começou a ficar frio. Falei, se deixar lá fora vai morrer. Ele estava lá fora. Aí trouxemos para dentro, para de casa. Você acredita que depois de uma semana ela produziu flores lindas? Muito linda, até eu tirei foto. Falei, nossa, quando você vê flor, qual é o seu sentimento de quando você vê uma flor linda? Agrada a vocês? Eu agrado com coisas bonitas, sim ou não? Ou você falou assim, que coisa flor, pra que fica aí dando essa flor aí? Não, né, irmão? Vocês falam assim, uau, que coisa bonita, que coisa linda. Parece minha esposa, né? Ganhei um ponto aqui.
produziu flores lindas. Essa foi a natureza daquela flor. Foi aquilo que ela nasceu para ser, para alegrar as nossas vidas, sabia? E quando a gente ficou feliz, a flor também ficou feliz, porque alguém viu que a flor estava linda demais. Alguém reconheceu, oh, que coisa linda. Ela ficou até mais linda ainda. Aí chegou um tempo, ela começou a murchar. Porque cada um tem o seu tempo. Sim, todos nós temos um tempo na nossa vida. Hoje nós somos ainda folhas verdes. E vai começar a produzir fruto na vida de cada um. Ela precisa ser plantada em lugares bons, receber, né, um bom alimento, sim? Todo agricultor sabe que... Quem que falou aqui? O pastor, o apóstolo Guto falou assim que o pastor Bud, ele comprou algumas mudas, né? Algumas mudas de batata, porque ele gosta de batata. Aí plantou batata lá na chácara do apóstolo Bud. Aí ficou 1, 2, 3, 4 meses. A batata só ficava com aquela folha verde, mas não produzia a batata. Aí chamou o agrônomo, né? Chamou o agrônomo e falou aí, eu trouxe a batata, eu plantei aqui e nada de ele me dar a batata. Aí o agrônomo falou assim, não, o problema dele é que está plantado no lugar errado. Você pode ter dado água, mas ela precisa de nutriente. Ela precisa de coisas para que ela possa fortalecer e dar fruto. Vocês entendem, irmãos? Eu falei, mas a batata de lá dá fruto. Fala, lá é lá. Ela está dando nutriente. Aqui talvez não recebeu nenhum nutriente. Vocês entendem? Não é porque ser cristão, eu sou cristão, tá, com crachá de cristão. Talvez você não vê fruto na vida de algum cristão. Talvez ele esteja plantado no lugar errado. Talvez não esteja recebendo alimento. Talvez não estão recebendo algo para fortalecer. Mas todos nós somos feitura de Deus para boa obra. Nós somos instrumentos bons nas mãos de Deus. E Deus quer que nós demos muitos frutos. Não é fruto. Ele quer que nós demos muitos frutos. Amém, irmãos? E esse fruto de espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso a gente vai treinar no relacionamento do dia a dia, na fábrica, na igreja, no trabalho, na escola. Sim, para que isso seja treinado em nossas vidas, irmão, ela precisa estar no meio ambiente, para que algo suceda que nós... Paciência, não explode. 1, 2, 3, paciência. 10 mil, 1. Pronto, passou. Precisa ser treinado? Lógico que precisa ser treinado. Quem na outra hora, quando chegava uma tapa, dava 2, né? O pessoal falava assim, não volta, você não pode voltar. Como que falava mesmo? Não volta com o que fala. Se bater, bate. Não volta com o quê? A ofensa? Como que é mesmo a palavra, irmãos? Que a pessoa bateu, você bate, não volta com uma ofensa para casa. Como que é, Paulinho? Não revidar, né? Não volta. Não volta sem revidar. Oi? Obrigado, irmão. Não leve desaforo para casa. Não, irmão, não precisa levar desaforo para casa, não. Amém, irmão? Deixa eu... Pronto. Ela não ficou em lugar nenhum. Foi embora. Mas conta, irmão. Se for 10 foi pouco, irmão. Não tem problema, conta até 10 mil. Aí vai treinando a paciência. Ela precisa ser treinado. Domínio próprio. Né? O amor, irmão, que você querer amar o próximo que faz o mal para a tua vida, irmão, puxa vida, hein? Que ambiente bom para ser treinado, sim ou não? Você sabe que os melhores discípulos que tornaram grandes mestres, irmãos, tiveram um ambiente muito duro. Porque um ambiente duro cria bons homens fortes. Mas os lugares fáceis criam homens frágeis. Ultimamente, irmãos, nós podemos ver a realidade aqui dessa nação, do Japão. Os jovens são muito frágeis.
Não é aquela coisa que nós tínhamos antigamente de ver o japonês batalhando, trabalhando, suando, produzindo. E uau! E no Brasil, quando via japonês, falava, trabalhador. Sim ou não? Não tinha essa fama? Você olhava para o japonês, trabalhador. Correto. Direito. Só que essa geração hoje, depois da geração bárbara, de economia boa, facilitado, geração videogame, irmãos, ai, dói, ai, não quero, ai, difícil, a pessoa não fica uma semana. Começa a trabalhar em abril, em março já saiu. Quer dizer, nem no pensamento já quer sair. Por quê? Porque precisa ser treinado, forjado. Sim, os cristãos precisam ser forjados. Os cristãos precisam estar num ambiente, estar em comunhão, estar em comunidade. Porque esse é o lugar, o ambiente para ser treinado, irmão. Eu vou treinar em casa. Você fica treinando com o seu espelho, brigando com o seu espelho. Paciência, paciência aí. Não, você não faz isso na tua casa, treinando com você mesmo. Você treina com pessoas. Você treina no seu trabalho. Sim? Dá vontade. Eu te amo, irmão. Fala assim, eu posso. Sim. A natureza minha não pode, mas Cristo em nós pode. Amém, irmãos? Eu, talvez muitas coisas eu não consigo fazer por mim mesmo. Mas Cristo em mim, a esperança da glória é Cristo. Em Cristo nós podemos, irmãos. Porque tudo isso não vem por nós, vem por Ele. Então não fazemos coisas boas para sermos aceitos, amém? Fazemos coisas boas porque já somos aceitos, amém, irmãos? E transformados por Ele. E o cristão tem que entender que não pratica para construir uma identidade. Então ele pratica porque já recebeu uma nova natureza. Hoje nós temos uma nova identidade, amém, irmãos? Isso que é importante, vocês saberem quem vocês são. Sim, vocês já não são a mesma pessoa, vocês já não são a mesma criatura. Todos nós já temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E uma das coisas que talvez as pessoas não podem julgar ninguém. Porque ninguém vive 24 horas na vida das pessoas. Talvez nunca viu a pessoa fazer o bem, perdoar alguém, desculpar alguém. Talvez viu um momento de 1000. E por um momento você começar a julgar as pessoas. Não pode, não, irmãos. Você não sabe com que as pessoas passam em casa. Você não sabe a dificuldade que tem na casa. Você não sabe a dificuldade que tem com os filhos. Você não sabe os problemas que cada um tem. Cada um tem uma luta constante e está sendo justamente transformados. Por isso que jamais julgue por um momento uma vida das pessoas. Porque certamente nós vamos errar. Errar muito, irmãos. Talvez nós não vimos a bondade da pessoa. Talvez não vimos uma pessoa deixar o seu tempo fazer algo para alguém. Talvez nós não vimos nada. Porque nós não ficamos 24 horas na vida de ninguém. Nem eu que moro com a minha esposa não fico 24 horas. Porque às vezes ela sai para o outro lado. Ela está fazendo bondade para outras pessoas. Eu não estou vendo isso. Então nós não temos o direito de julgar ninguém. Amém, irmão? O juízo é de Deus. Então não julgue por uma situação. Não julgue por um erro. Não julgue por nada nas nossas vidas. Porque vamos julgar errado. E isso nós vamos dar conta desse julgamento errado que nós fizemos, irmãos. Então quando Cristo em nós, o que nós acontece? Então nós amamos naturalmente. Nós ajudamos naturalmente. Perdoamos naturalmente. Ou servimos naturalmente. Nada é por força, nem por violência. Porque é pelo Espírito. Vocês entendem? Um pé de laranja dá o quê, irmãos? Uau! Veio a revelação. Um pé de laranja dá o quê? De caqui dá? Uau! Então, de uma laranja não pode esperar um caqui, sim ou não? De um pé de laranja não pode esperar um caqui, sim ou não? Não, né, irmãos? A natureza da laranja,
É produzir frutos laranja. A nossa natureza, fala, minha natureza. Isso, a natureza em Cristo. Ela vai produzir bons frutos. Vamos lá de novo, cadê fruto? Cadê o caqui, morango que estava aqui? Vamos lá. Gálatas 5:22. Vamos lá, o fruto que nós damos. Fala amor. Amém, que coisa boa. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Agora, irmãos, pensa bem. Vocês querem ter alguém que traia você? Junto? Você sente bem que alguém que é traidor? Não, né? Mas se é alguém que ama a tua vida? Cadê? Volta um pouquinho lá. Volta lá. 22. Vocês gostariam de ter uma pessoa que ama ao seu lado? Você gostaria de ter uma pessoa alegre ao seu lado? Ou você quer ter uma pessoa triste? Ó vida, ó céu, ó tudo, ó chuva, ó seca, ó neve, ó tudo. Rapaz, imagina você ficar alguém que fica murmurando 24 horas, irmãos. Pessoa alegre e pessoa de paz. Pessoa sempre em paz. Fique em paz, irmãos. Tranquilo. Não é coisa boa? Ou vocês querem pessoa sempre agitado, sempre querendo achar confusão, sempre querendo chutar pau da barraca. Paciência, uma coisa boa. Imagina se você está com uma pessoa impaciente. Por que você está demorando demais? Por que não demora? Por que não vai rápido? Por que não isso? Por que não aquilo? Por que não chega? Por que não vai? Por que tanta outra coisa? Impaciente. Rapaz, você fica nervoso com esse tipo de pessoa. Meu Senhor, é um ambiente propício para treinamento. Oh, glória a Deus, aleluia. Se vocês não querem, irmãos, então não sejam essa pessoa ao lado de alguém. Vamos lá, então. Gostaria que vocês estão terminando aqui. O João 15. João 15. Para terminar. João 15. Você pode abrir João 15. Vamos lá. Evangelho João 15. A gente começa no 4. Fala assim. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Vocês entendem, irmão? Nós podemos somente dar frutos, irmão, se nós permanecermos na palavra. Não tem como nós darmos fruto de tudo aquilo que foi falado, se não permanecer em Jesus. Vamos lá, seguir. Segue em diante, 5. Eu sou o quê? A videira. Jesus está falando, eu sou a videira. E vocês são os... Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará o quê? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Então tem que permanecer em Jesus. Vamos lá, seguir em frente. Se alguém... Fala, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vamos lá. Segue em frente. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, fala, pedirão o que quiserem e será concedido. Vamos lá. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
Todos nós queremos agradar a Deus. Todos nós fomos feitos para agradar a Deus. Se vocês entendem isso. E talvez muitos possam encontrar dificuldades ainda, mas não tem problema, irmãos. Deus sabe, conhece o coração de cada vida aqui. Ele sabe da necessidade e que precisa de uma transformação. Nem tudo ainda nós sabemos, nem tudo ainda nós conhecemos. Mas a partir do momento que nós permanecemos neles, o Senhor é aquele que vai nos conceder sabedoria, o crescimento. E nós precisamos permanecer. Todos nós entendemos que ser cristão, irmãos, ela exige das nossas vidas. Talvez, muitas das vezes nós encontramos dificuldades, cansaço, mas existe uma palavra, irmãos, que quando o amor está acima de todas as coisas, nós não vemos cansaço, nós não vemos dificuldades. Quando vocês fazem algo por alguém que você ama, você nunca verá cansaço, você não vai fazer porque você está cansado ou por algumas circunstâncias. Você nunca vai olhar por si mesmo, você vai olhar para as pessoas que precisam e necessitam. Mas para isso suceder e acontecer, irmãos, algo de nós acaba morrendo. Morre o nosso tempo que nós poderíamos viver. Isso se chama amor. Morre em nós o nosso eu e sai das nossas vidas o fruto. Todos sabem que a árvore não come do seu fruto, nem aquela flor comeu a sua flor. Ela simplesmente deu fruto, alegrou meu coração, alegrou o ambiente e fez o seu propósito. Você sabe que um pé de laranja, um pé de caqui, a maior alegria dele quando você come caqui, fala, nossa, que caqui gostoso. A árvore fala, fica feliz. Ou qualquer uma laranja, fala, nossa, que laranja doce. Quem vai ficar feliz? Que a laranjeira produziu uma boa laranja. Um caqui produziu um bom caqui. Você sabe que daquele a mesma árvore, ela vai produzir mesmo caqui, mesma laranja doce. Você vai numa árvore que produz uma laranja azeda, está produzindo muitas laranjas azedas. Mas ela veio para dar coisas boas. Mas a laranja não veio para ser azeda. Talvez é azeda porque ainda precisa de nutrientes, precisa de alimentos, precisa de cuidado, precisa ser tratado. Então nós entendemos hoje que todos nós precisamos ser tratados. E você sabe que Deus, Ele está tratando a cada uma das nossas vidas. Talvez nós não saibamos, mas Deus sabe a necessidade de cada um. Talvez nós estamos aqui até sorrindo hoje, mas lá dentro está chorando algo, uma necessidade, uma tristeza. Mas a palavra de Deus veio aqui para justamente trazer uma libertação na vida de vocês e dizer que Deus ama todos incondicionalmente. Ele quer realmente que cada um se levante e possa haver uma transformação primeiramente nas nossas vidas e dentro dos seus familiares. Assim, aonde vocês estiverem, que tudo seja transformado. Porque o amor é um perfume. Aonde o amor chega, há um cheiro de perfume, há um cheiro de amor, há um cheiro de paz, há um cheiro de paciência, há uma fragrância muito gostosa desse ambiente. Você quer sair. Quando você encontra esse ambiente, você quer estar nesse lugar. E onde vocês estiverem, irmãos, tenha certeza que vocês vão produzir bons perfumes. As pessoas vão querer estar próximo da vida de vocês, porque veem na tua vida algo bom. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos estar sempre na presença do Senhor, porque a fragrância que nós talvez saia da nossa vida é a fragrância de Deus, não é por nós. Sim, porque se fosse por nós, nada nós não teríamos. Mas se vem de Deus, irmão, Ele sempre quer atrair as suas vidas
daqueles que Deus ama, para junto próximo da vida dele, da vida da sua palavra. Porque Ele quer que todos nós estejamos bem. Pai querido, nós louvamos e agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Sabemos que o Senhor é bom. Nós podemos encontrar no dia de hoje, Pai, debaixo da tua bênção, da tua paz, e aonde a tua presença, Senhor, algo muda o nosso ambiente, algo muda a nossa vida. Vem uma decisão do nosso coração, querer se levantar. Eu vou mudar, eu vou querer ser algo melhor, cada dia mais, em nome de Jesus. Talvez ainda não esteja sendo por completo, mas de fé em fé, de glória a glória, algo vai começar a manifestar na vida de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Eu creio que as vidas não vieram por acaso, ninguém veio aqui forçado, mas porque o Senhor é aquele que trouxe. E o Senhor queria falar para cada um das vidas de vocês que Ele ama incondicionalmente, que o amor dEle nunca mudou. Ele continua mesmo, da mesma forma de sempre. Ele continua sempre próximo da nossa vida, porque é a promessa dEle, que Ele estará conosco até a consumação desse século. Enquanto o século não se consuma, o Senhor estará presente na nossa vida. Ele nos auxilia, nos ajuda nos momentos da nossa dificuldade. Ele está aqui para ajudar e conceder uma paz no coração da vida de cada um que há uma necessidade. Ele é uma provisão, algo presente na nossa vida. E o Senhor está derramando daqueles que entraram aqui por alguma necessidade. O milagre vai acontecer, portas vão se abrir, algo vai suceder, novidade vão chegar na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Porque onde há a presença, onde as pessoas recebem com mansidão no seu coração, tenha certeza que algo vai brotar, algo maravilhoso vai suceder e acontecer, porque nós somos um caderno novíssimo para escrever histórias boas, histórias maravilhosas, histórias sim de muito trabalho, de muita dificuldade, mas sabemos que no final a vitória vem de Ti e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor conceda, Deus, sabedoria para que essa palavra, Deus, viva sempre nos corações de pessoas que estiveram aqui hoje, Pai, que possa mudar e moldar o coração de cada vida. E que haja transformação, e que haja libertação, e que haja, Senhor, salvação em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você falou que é a primeira vez que você vem na igreja? Aleluia, que coisa bênção. Vocês também todos, Marcelo não, Milton. Todos nunca vieram, não foram para a igreja? Segunda vez. Mas vai ser a segunda de muitos. Mas você sabe que há uma grata satisfação de todos nós somos felizes por vocês estarem aqui. Sabe? Porque vocês são pessoas que estamos aqui em Yamanashi, fazendo história aqui em Yamanashi, sim ou não? Muito tempo. Tem coisas boas, né, Senhor? Né? Coisas que outras horas. Mas algo vai acontecer. Você sabe quem que é Jesus? Sabe? Você sabe quem que é Jesus? Você sabe quem que é Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Você crê que é a palavra de Deus? Você crê? Você pode abrir Romanos 10, 8. A palavra de Deus diz assim, Romanos 10. Vamos lá. Vocês podem ler para mim? Mas, 10, 8. Estava certo. Mas o que ela diz? Fala assim, a palavra está próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que proclamamos. Você diz que crê em Jesus, crê na Bíblia, crê em Deus. Então, não falta nada na vida de vocês. Pode voltar? 9. Se com a boca vocês confessar que Jesus é Senhor
e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê? Você crê? Vocês creem? Vai no 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Feche seus olhos. Quero orar pela vida de vocês. E que vocês possam repetir a mesma coisa. Pai, vocês podem dizer, repetir a mesma coisa? Pai, eu creio em Ti. Tu és meu Deus. Jesus Cristo, eu creio em Ti. Eu creio que Tu é meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso que preciso da Tua salvação. Espírito Santo de Deus, habita em minha vida, habita em meu coração, faça morada eterna, para que eu possa um dia fazer a morada no céu com o Senhor eternamente. Receba o meu coração, receba a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Vocês são maravilhosos. Acabou, né? Tem que acabar, né? Isso. É por isso que a criança vai para o céu, amém, irmãos? A criança é sincero. Né? Tem que acabar. O que começa, tem que acabar. Mas enquanto o Senhor não acabou o que Ele começou na nossa vida, ainda a gente vai continuar. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Tem alguém que precisa de uma oração, de alguma necessidade, alguma enfermidade? Vocês estão aqui? Hã? Tem? Está tomando um gank? Graças a Deus. Não, amém, se está bem, graças a Deus, amém? Estou procurando aqui enfermidade nenhuma, não. Então vou orar para toda a igreja e para as vidas que aqui estão. Pai, sabemos que quando nós temos encontros, Senhor, assim como um dia encontrei, conceda a experiência maravilhosa na vida de cada aqui que receber a Ti, Senhor. Que o Senhor faça a visitação nos sonhos, que fale com a vida de cada um, Pai. Que as pessoas possam ficar cheias de Ti, do Teu Espírito, Pai. Que possam crescer no temor e no amor da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. De tudo aquilo que eles precisam, necessitam, Senhor. Eles possam encontrar um socorro presente em Ti. Possam encontrar paz em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja restituição, que haja, Senhor, a manifestação na vida daqueles que receberam a Ti, Senhor, em nome de Jesus. A igreja está muito feliz, Pai, por vidas aqui, Senhor, porque somente são vidas maravilhosas, são vidas em potencial, são vidas criativas, são vidas que podem produzir para Ti, Senhor, são vidas que são ousadas e corajosas. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Vamos por um momento de dízimos e ofertas, também importante para a nossa igreja. Eu queria ler o versículo 2 Coríntios 9, 7. Fala assim: cada um dê conforme determinou o seu coração,
não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lendo a Bíblia, conforme foi falado também, nós crescemos escutando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, e várias vezes a gente lê a Bíblia e Deus fala de uma forma diferente, o mesmo versículo. E se a gente for ver esses versículos de dízimos e ofertas, sempre são quase os mesmos. Mas conforme o nosso coração está aberto para Deus, Ele fala de uma forma diferente. Racionalmente vai ser sempre a mesma coisa, mesma lógica, nós interpretando a palavra. Mas quando seu coração está aberto, Deus fala de uma forma diferente. Aqui tem muitas coisas, detalhes que a gente pode meditar bastante. Fala assim, cada um dê conforme determinou o seu coração. Conforme determinou o seu coração é muito amplo. Às vezes a gente não se aprofunda no nosso coração. Conforme determinou o seu coração. Às vezes a gente fala conforme determinou a nossa mente, o nosso raciocínio, a sobra. E também fala assim, não dê por pesar ou por obrigação. Também é muito forte essa parte, pesar e obrigação. Temos que meditar nessa palavra, não só ler racionalmente. Não estou dando por obrigação e não meditar sobre isso, não sobre o pesar e também não meditar sobre isso. Mas Jesus ama quem dá com alegria. Você está alegre? Você está alegre em depositar, em participar da obra do Senhor, dizimando e ofertando? Era bom a gente meditar sobre essas coisas e Deus tem falado isso no meu coração. Realmente, Deus não necessita do nosso dinheiro, mas Ele se alegra em ver nós participando da sua obra, porque não é nós através do nosso dinheiro, mas Ele se alegra porque Ele fará e Ele se alegra que nós estejamos participando da obra do Senhor. Amém. Então, quando a gente chega aqui na casa do Senhor, a gente vê as luzes acesas, a gente vê o louvor funcionando, a gente vê o chão limpo, a gente vê a internet funcionando, mas isso necessita de algo de nós, como nossa casa precisa de reparos, de ajustes, no lado financeiro. A casa de Deus também precisa. Apesar de ser igreja, apesar de ser um local espiritualmente que a gente fala, mas é um local físico também, como fossem nossas casas. Precisamos de reparos, precisamos de consertos. Então, Deus se alegra quando a gente faz essas coisas e isso gera um custo. E quando a gente chega aqui, está tudo pronto, mas temos que zelar pelas coisas de Deus, para que a gente possa, não só nós, mas os nossos filhos e as pessoas que convidamos através do evangelismo, receber aqui um ambiente gostoso, um ambiente limpo, alegre, funcionando. Então, que sejamos assim participantes da obra de Deus através desse lado que Deus nos tem abençoado, através da finança, do nosso trabalho, da nossa saúde, que possamos devolver apenas 10% de tudo que Ele já nos deu, né? É melhor termos 90% com Deus do que termos 100% sem Deus, sem ajudar na obra do Senhor, né? Então, no momento do louvor, que possamos estar aqui oferecendo nossos dízimos e ofertas com alegria. Conocer
Vamos orar? Vamos levantar nossas mãos, agradecer a Deus. Sim, Pai, obrigado porque cada vida aqui, obrigado pelo privilégio de participar da Tua obra, obrigado, sim, pelas nossas vidas, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, tudo vem de tudo é para Ti, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas, pelos irmãos aqui, Papai do Céu, obrigado, assim, que nada falte na casa de cada um de nós, que possamos ter com fartura e realmente multiplica esse dinheiro para a Tua obra, através de missionários, evangelismo e porta aberta para recebermos mais pessoas aqui, Te conhecer, Senhor. Obrigado, sim, por esse tempo especial. Nós te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Que culto abençoado, amém? E hoje é um dia especial. Eu gostaria de chamar todas as mulheres, as flores daqui da terra, amém? Que nós teremos aí o pastor vai estar orando por nós, amém? Venha, femininas, venha. As femininas de hoje. Ô, feminina! Mas é tão... Ai, que linda! Pastor, esteja orando por nós, amém? Som. Fotógrafo até aí. Eu quero agradecer a vida da irmã Lô, né, e de todos aqui que estão, né? Nós temos aí um coração muito alegre, amém? Apesar que o Dia das Mulheres é todo dia, mas hoje é marcado como o Dia das Mulheres, amém? Especial. Amém. Deixa antes de... Tá meio bagunçado. Vamos ajustar então. Vamos lá. Coloca a cadeira para ajustar melhor então. Cadeira. Esconder ninguém. Vamos fazer tudo de ladinho. A mais velha senta aqui, né? Mais velha senta. Gente que é alta, né? Fazer o quê? Vamos lá então. Eu vou ler o Provérbio 31, 25, diz assim: a força
e a dignidade são os seus vestidos, e ela se alegra com o futuro. Então, esse versículo mostra que as mulheres são fortes, dignas, cheias de esperança e confiantes no futuro. O que os homens seriam sem as mulheres. Então, nós louvamos a Deus, primeiramente, por ter criado as mulheres, que são auxiliadoras, e que o mundo está um pouco melhor, porque existem mulheres, amém, irmãos? Então, vamos estar orando. Pai querido, louvo, Senhor, a Ti, pela Tua grande sabedoria. Quando o Senhor fez o homem, não era bom que o homem ficasse só, mas o Senhor criou as mulheres, para que todos nós estivéssemos bem e que procriasse e tivesse essa continuidade de geração a geração até nos dias de hoje. Sabemos que da mulher, o Senhor é aquele que o abençoou, e nós estamos aqui alegrando por esse dia. Sabemos que é um dia especial, mas que todos os dias são a vida delas, no seu dia a dia, com seus filhos, na sua casa, no seu lar, aonde elas estiverem, Deus. Nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus, que elas continuem, Senhor, fortalecidas em Ti, alegres em Ti, Senhor, e que não haja nenhum momento de dificuldade, que o Senhor sempre seja um socorro presente na vida delas, Deus, em nome de Jesus. Nós aqui abençoamos em nome de Jesus. Amém. Sushi. Sushi de unir. Sushi de unir. Ei!